Olá pessoal, vamos para a nossa sexta aula de inovação tecnológica e empreendedorismo. Eu sou o professor Christian Ganzert e vocês assistiram nas últimas aulas a construção de diversos conceitos acerca de inovação, acerca do conhecimento, o impacto do conhecimento na obtenção de competitividade pelas organizações que tentam lidar aí com a entrega de valores em mercados cada vez mais concorrenciais e a questão do empreendedorismo, que é cada vez mais fundamental para fazer com que os mercados se tornem cada vez mais dinâmicos e, contudo, garantam aí ao tomador de serviços ou ao cliente de algum tipo de produto ou algum tipo de organização vantagens em relação à percepção de valores que são a ele ofertados, ok? Bem, alguns dos conceitos, rememorando alguns dos conceitos que nós tivemos nas últimas aulas, vários desses conceitos, na verdade, tangem para a necessidade de desenvolvimento do empreendedor. O empreendedor ele precisa estar bastante preparado para lidar com questões que tangem aí a dinâmica de relacionamento com os mercados, tangem a compreensão de seus clientes que, de certa forma, municiem a ele em suas interações com esse mercado de alternativas e ferramentas para que o seu produto ou serviço se destaque frente ao de seus competidores. Para tal, o empreendedor deve entender bastante sobre a dinâmica de inovação, deve sempre tentar incorporar uma nova forma de se enxergar o relacionamento do mercado com o seu produto e deve ser, assim, o facilitador para todos os recursos que ele venha a empenhar no intuito de gerar valor que realmente se destaque na percepção de seus clientes. Bem, tarefa nada fácil. Ser empreendedor em um cenário de competitividade, em um cenário de dinâmica informacional tão acentuado, é para poucos, né? É necessário o desenvolvimento de vários talentos e no escopo deste curso nós vimos alguns desses talentos e algumas das necessidades. Temos aqui um desses grandes empreendedores que na verdade, que se tornou, na verdade, um grande investidor a partir do processo de empreendedorismo, que é o Peter Thiel. Ele foi cofundador do PayPal. O PayPal, como todos sabem, é uma organização que opera a internet para transferência de valores, né, no formato eletrônico. Então, através do PayPal, você consegue efetuar pagamentos através de compras eletrônicas, né, para as compras eletrônicas, relacionando aí um cartão de crédito com a própria base do PayPal. Então, você consegue, através de uma senha do PayPal, efetuar compras de uma forma um pouco mais segura, né? Existe uma série de protocolos de segurança que são seguidos utilizando-se o PayPal. Bem, além dele ser o cofundador do PayPal e o PayPal ter sido uma iniciativa bastante inovadora, muito à frente de seu tempo, ele também iniciou investimentos iniciais no Facebook, né? Então, quando o Mark Zuckerberg foi atrás de seus investidores, ele encontrou lá o Peter Thiel disposto a desembolsar dinheiro para investir na ideia do Zuckerberg. Inclusive, existe um filme falando sobre essa história. Tem o Yelp, que também é uma outra plataforma, o LinkedIn, ele também investiu no LinkedIn, tá? Entre muitas outras empresas. Algumas dessas empresas se tornaram emblemáticas dentro de seus segmentos, outras vieram a sucumbir. Entretanto, o investidor que pretende investir o seu dinheiro, ou pretende mobilizar os seus recursos para uma empresa de base tecnológica, ele tem que perder a sua aversão ao risco. Na verdade, ele deve trabalhar com risco calculado. Por quê? Existe sempre a possibilidade, na verdade essa possibilidade não é pequena, de num mercado absolutamente concorrencial e numa dinâmica muito volátil de comportamento do mercado, você não obter o êxito numa determinada iniciativa. O investidor, principalmente, ele deve conhecer cada uma das variáveis associadas a esse risco e o empreendedor que está diretamente
no contato com o mercado, no dia a dia, na operação da organização, ele deve reconhecer estes riscos e estar preparado para equacionar alguns problemas relacionados à efetivação do risco, ok? Além disso, investidores de risco dependem de alguns bons acertos para ultrapassar diversos fracassos. Usualmente, numa carteira de investimentos desse tipo de investidores, nós temos lá 5 grandes investimentos, desses 5, 4 devem colapsar e apenas um sobressair. Se esse que se sobressair, tem que ter uma margem de êxito que garanta o pagamento ou o reembolso pela oportunidade perdida dos outros 4 que vieram a colapsar, ok? Então, significa que é necessário ter uma carteira de êxitos para suplementar os fracassos. Do contexto de criação que esses novos empreendimentos acabam gerando, esse contexto de novos empreendimentos, ele passa por uma máxima do Schumpeter, que é a da destruição criativa. A inovação sempre está ligada à vantagem competitiva de empresas, isso nós já tratamos, mas também ao desenvolvimento econômico dos países, ou seja, se um país não inova, ele não consegue atingir um nível de maturação da agregação de valor aos recursos empenhados que garanta a sua sustentabilidade social ou mesmo a manutenção de uma economia forte, né? Então, as inovações implicam num confronto com antigas estruturas de mercado e tecnologias que, por alguns momentos, devem tentar lançar mão de barreiras restritivas. Temos um caso bastante recente de indústrias que acabam se opondo a avanços tecnológicos, né? Alguns casos são bastante recentes, como as críticas das companhias de telecomunicações para o uso do WhatsApp, alegando que são formas de se gerar pirataria. Temos lá um embate dos taxistas com o Uber, que é um aplicativo de gerenciamento de solicitações de transporte, né? Então, existem algumas formas de proteção que o mercado tradicionalmente acaba lançando mão para barrar o processo de inovação. Entretanto, esse processo de inovação ele é necessário para que o país continue avançando na transformação e geração de novos valores, né? Temos aqui, por exemplo, um modelo da computação corporativa e pessoal, né? O modelo anterior de computação era baseado num grande computador conectado a terminais, né, onde o processamento acontecia nesse computador, né, e os terminais eles não conseguiam processar nada sozinhos, eles tinham que estar conectados. A partir da década de 70, com o surgimento dos primeiros computadores pessoais, a isso também atribuímos o grande desempenho da Apple enquanto patrocinadora e promotora da ideia de computadores que promovessem o processamento in loco para quem tivesse o uso. A partir desse tipo de ideia sendo espalhada, várias pessoas começaram a demandar e até mesmo a gigante IBM, ela conseguiu desenvolver o seu próprio modelo de computador pessoal, originando aqui o início da carreira de um célebre empresário de nossos tempos, que é o Bill Gates, né? Então, o Bill Gates, a partir de uma associação com a IBM, começa a oferecer o seu sistema operacional e mais tarde começa, através de uma parceria com a Apple, o desenvolvimento de um outro tipo de plataforma que viria a desembocar no Windows, né? Quais são os obstáculos típicos do empreendedorismo, né? Estamos falando aí de grandes nomes do empreendedorismo, como por exemplo Bill Gates, como Steve Jobs, todos eles enfrentaram alguns obstáculos. Quais seriam eles? Primeiro, a falta de tempo. É muita coisa para se fazer e muito pouco tempo. Além de lidar com a questão do negócio, você tem que lidar com a própria subsistência, né? Então, é muito difícil você ter que alinhar todas as necessidades do negócio com as necessidades do empreendedor. Além disso, existe a falta de confiança do mercado em uma organização que está se estruturando e ainda não tem um nome definido. Além da incerteza que vai refletir sobre o próprio empreendedor como uma espécie de veículo desestimulante. Então, existe uma determinada incerteza de se as coisas vão dar certo e isso pode transmitir aí um elemento desmotivador ao empreendedor, né? Mais um obstáculo. Além do crescimento
conturbado, ou seja, uma organização, quando ela começa a crescer, as coisas não são mil maravilhas, né? Existe um empenho de recurso necessário, muitas vezes esse recurso não está disponível para que as coisas cresçam a mil maravilhas e às vezes a organização acaba assinando contratos numa necessidade de avolumar a sua receita e com isso acaba não alinhando os recursos da maneira correta, fazendo as coisas de uma forma muito rápida e com isso gerando um crescimento conturbado. Existem diversos conflitos que acabam sendo identificados quando você acaba se alinhando no mercado com vários competidores e mesmo internamente na organização quando você mobiliza recursos de diferentes tipos, né? Além da pressão contínua. Que pressão é essa? Pressão pode vir pelo investidor, pressão pode vir pela instância onde foi tomado o recurso para investir na organização, ou seja, eu tenho que ter um retorno compatível com o saldo da minha dívida lá nessa instituição, né? Ou mesmo quando algum investidor anjo começa a se perguntar quando é que ele vai ter o payback daquele dinheiro que foi empregado. A todo momento nós precisamos alertar a respeito do risco, né? Voltamos novamente ao risco do portfólio de investimento acabar se consolidando em termos do colapso de toda a operação da organização. Bem, vamos tentar focar um pouquinho no mercado do Brasil, né? E como funcionam as pequenas e novas empresas no Brasil. No Brasil temos alguns números bastante impressionantes. Primeiramente, nos últimos tempos, temos uma quantidade crescente de empreendimentos iniciais, empreendedores iniciais mulheres, né? As mulheres estão cada vez mais se registrando como empreendedoras, principalmente de pequenos negócios conectados ao serviço, ao provimento de alimentos, ou mesmo a diversos setores que antes eram considerados aí como provenientes da economia informal e agora estão se legalizando. Então, este crescimento ele é basicamente associado à legalização de negócios já iniciados anteriormente. Além disso, temos 40 milhões de empregados ligados a novas e pequenas empresas. Podemos dizer que a pequena empresa no Brasil é o que basicamente move a nossa economia, é o que acaba, na verdade, espalhando ou diversificando ou mesmo distribuindo a riqueza do país até a maior parte dos lares brasileiros. A pequena empresa é a maior criadora de empregos. No Brasil, o Brasil está no na 17ª posição no ranking de empreendedores iniciais. Significa dizer que, para um país de nossas dimensões, um país que já foi a 6ª economia do mundo, hoje deve margear ali a 7ª posição, né, ele poderia estar muito melhor posicionado. Okay? Além disso, no Brasil, o terceiro maior sonho do brasileiro é um negócio próprio. Em outros países nós temos isso como o primeiro. Então, no Brasil existe uma cultura muito sedimentada na questão da aversão ao risco. Empreender significa um certo grau de risco. Existe uma dedicação intensiva ao negócio. Usualmente, a nossa cultura ela tem pouca... trata muito mal a questão do risco, com isso as pessoas têm uma grande aversão ao risco e acabam não empreendendo, né? Poderíamos melhorar esses números significativamente. Segundo o Sebrae São Paulo, a taxa de mortalidade de novas empresas do estado de São Paulo, ela tem caído a cada ano, né? Então, nós temos aqui que as empresas encerradas, que constituem esta área branca do gráfico, né, mais recentemente, que o gráfico vem de lá para cá, né, ela tem diminuído, tá? O que era lá nos idos de 2003, né, considerando aí empresas... na verdade, o gráfico tem que ser lido de outra forma. As empresas que foram geradas com 1 ano de idade, elas têm 27% de mortalidade, ou seja, significa dizer que a mortalidade das empresas, ela no seu primeiro ano, a maioria, 27% das empresas encontra o colapso, apenas 73% sobrevivem as empresas nascentes. No segundo ano isso se amplia para 37%, no terceiro ano para 46%, no
quarto ano para 50% e no quinto ano 58% das empresas nascidas já morreu. Significa dizer que, pelo menos nos dados de 2010, apenas 42% das empresas sobrevivem aos primeiros 5 anos. Isso diminuiu, isso na verdade aumentou muito a vitalidade das empresas em relação aos tempos anteriores. Essa característica em décadas anteriores, lembro de dados anteriores, era muito próximo ali aos 15%, ou seja, cresceu bastante a manutenção, mas está longe de ser o ideal, né? Ainda na pesquisa Sebrae, de São Paulo, falta de planejamento antes da abertura como funciona entre 2003 e 2004, o não conhecimento de informações leva a alguns dos erros cometidos pela gestão. Foi perguntado às pessoas, né, o que elas, de onde vinha a informação acerca do negócio, né, e algumas das dificuldades foram sinalizadas. Dentre essas dificuldades foi em relação ao conhecimento do número de clientes, o número de concorrentes que teria, informações sobre fornecedores, investimentos necessários para o negócio, melhor localização, os aspectos legais do negócio e a qualificação necessária da mão de obra, né? 45% dos casos existia dificuldade em relação ao número de clientes, tá? Em 30% o número de concorrentes que teria, não sabia o número de concorrente que teria. Não tinha informação sobre fornecedores em 28%. O investimento necessário do capital não era conhecido para 26%. Enfim, vários elementos que mostram aí o desconhecimento do cenário em que vai operar por parte do empreendedor. Aí, quando perguntada qual a principal dificuldade enfrentada no primeiro ano de atividade, 29% dos empreendedores responderam que era a falta de clientes. 21% responderam que era a falta de capital. 16% disseram que não encontraram nenhum tipo de dificuldade, né? Nenhuma dificuldade na operação. Então, para esses 16% não existia dificuldade alguma. Tem que ver se eles obtiveram êxito ou não naquele gráfico lá de manutenção da empresa ao longo dos próximos anos, né? Bem, além disso, 11% acharam dificuldade na administração e planejamento, somente 7% na burocracia e impostos, 6% sinalizaram outras dificuldades, 5% disseram que os seus mercados exigiam muito em termos da concorrência, né? E 5% sinalizaram a mão de obra como a principal dificuldade no primeiro ano, né? E como também era necessário identificar quais são as boas coisas, né, do lado da sobrevivência das empresas, foram perguntado o fator mais importante para a sobrevivência das empresas, na opinião dos entrevistados. E segundo a maioria dos entrevistados nas empresas que ainda estavam em atividades, um bom planejamento antes da abertura da empresa era o fator mais importante da sobrevivência da empresa. Só que perguntaram também para as empresas encerradas, empreendedores que tiveram suas empresas encerradas. E olha só que interessante, eles também achavam, a sua maioria, que o bom planejamento era essencial para a abertura, antes da abertura da empresa, seria essencial para a manutenção das atividades. Esses que entraram em colapso, né? Então deveriam ter planejado. Além disso, temos aqui como bem identificado uma boa gestão de negócios após a abertura, políticas governamentais de apoio, né? E melhora da situação econômica do país, além de evitar que os problemas pessoais prejudiquem o negócio. No âmbito do pequeno empreendedor, os problemas pessoais, eles acompanham o negócio, né? Porque muitas vezes o pequeno empreendedor, ele é a empresa. Existem algumas especificidades brasileiras, como, por exemplo, o país possuir os maiores juros básicos do mundo, né? Alguns dos mais altos. Estamos qualificados ali entre os 10 maiores juros altos do mundo. Esse fato dificulta a captação para investimentos iniciais, para expansão ou de capital de giro, ou seja, fica muito difícil conseguir recursos para continuar operando, e o preço do fracasso é bem maior, porque quando você começa a dever, a sua dívida se torna quase que impagável,
Ainda na pesquisa Sebrae, foi perguntado quais as principais fontes de recursos utilizados para montar a empresa entre 2003 e 2007. A maioria das pessoas utilizou recursos próprios para montar a sua própria empresa ou recursos da família. Outros negociaram prazos com fornecedores, conseguindo uma dinâmica de fluxo de caixa que fosse favorável à operação da organização. Apenas 12% foram em empréstimos em bancos. Apenas 7% utilizaram o cheque predatado ou cartão de crédito e 6% tomaram empréstimos com outros amigos, sobraram 4%, categorizando outras fontes. Existem alguns impactos à economia advindos do empreendedorismo. O empreendedorismo basicamente se baseia na criação de valor através da atividade econômica, mas essa criação de valor garante novos empregos, garante aumento da atividade econômica e diversifica os setores, abrindo novas frentes e novos setores. Significa dizer que um país, se ele quiser realmente ter uma economia favorável e ascendente, ele precisa investir na questão do empreendedorismo para a criação de valor. A criação de valor é tudo numa economia, né? A criatividade no âmbito do empreendedorismo não necessariamente é sinônimo de inovação. A criatividade é apenas a primeira etapa do processo de inovação, quando se faz descobertas e se cria novas ideias e invenções. É lógico que a inovação está um passo além disso, nós já discutimos isso. Segundo Thomas Edison, tem uma frase célebre do Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada elétrica, entre outros diversos componentes aí que foram agregados à nossa tecnologia. A inovação é 1% inspiração e 99% transpiração, ou seja, não adianta só desenvolver a tecnologia, você precisa saber implementá-la e relacionar essa tecnologia com o produto, com o serviço que será oferecido pelo mercado e fazer com que esse mercado demande. E para isso existem diversas técnicas que permeiam todo um aparato administrativo de relacionamento com esse mercado. Temos aqui a descrição do processo criativo de Baxter. Baxter diz que todo o processo criativo parte de uma inspiração inicial e essa inspiração alavanca recursos para a preparação e a incubação dessa ideia. A partir desse processo de incubação, há uma maturidade da ideia que leva à iluminação, que é um modelo consistente para utilizar essa tecnologia de alguma forma e, finalmente, a verificação, que é o teste de se essa coisa que foi inventada, ou essa ideia que surgiu, vai ter aí algum tipo de efetividade em sua aplicação. Segundo Peter Drucker, que já recorremos em outros slides, um grande teórico da administração, quando falamos de criatividade e empreendedorismo, temos que os empreendedores bem-sucedidos não esperam que a musa os abençoe ou lhes dê a ideia iluminada. Eles simplesmente arregaçam as mangas e vão trabalhar. Significa dizer que não adianta ficar esperando que surja uma ideia que vá revolucionar o contexto do negócio, mesmo porque se somente a ideia surgir, operacionalizar a ideia já é um trabalho considerável por conta da concorrência que temos nos dias de hoje. Eu posso dizer seguramente que são muito poucas as ideias que já não foram concebidas aí pelos diversos empresários, diversos pensadores de nossa realidade. Entretanto, a concepção da ideia, ela deve estar atrelada a um potencial de materialização ou de, pelo menos, de execução dessa ideia. Ou seja, a ideia precisa ser transposta do universo mental para um mundo real. Essa transposição, ela não é nada fácil, ela precisa da mobilização de recursos, precisa da consistência do caráter de um empreendedor de ideias, de uma pessoa conectada com a inovação. E isso não é algo trivial. Bem, ainda no campo do estudo da criatividade, é necessário entender que a criatividade está descolada da questão da inovação. É necessário ser criativo para se obter a inovação. Entretanto, somente a criatividade, segundo o dicionário Roais, é a capacidade de produzir algo novo. Criatividade é capacidade. Criatividade é habilidade de conseguir um processo cognitivo que gere ideias. A criatividade ela permeia tanto o território das artes quanto o território das ciências. Entretanto,
é necessário que sejam agregados outros valores para desdobrar essa criatividade em algo que seja utilizado pelo mercado. Segundo os autores Jeff Dyer, Hal Gregersen e o Clayton M. Christensen, no livro DNA do Inovador, né, que tenta mostrar quais são as 5 habilidades dos inovadores de ruptura, existem algumas habilidades e comportamentos típicos dos inovadores, né? Eles realizaram centenas de entrevistas com empreendedores e conseguiram aí alinhar essas entrevistas no horizonte de inovação de ruptura. Então eles conseguiram identificar que esses inovadores, eles tinham como premissa a habilidade de questionar, ou seja, sempre se perguntar a respeito da realidade das coisas ou mesmo da efetividade daquilo que eles estão enxergando. Eles têm a capacidade de observar e encontrar as coisas que muitas pessoas não conseguem entender por trás dos conceitos. Eles têm a capacidade de experimentar, ou seja, eles têm uma tolerância à inovação, né? Ou seja, a mudar de hábitos, uma tolerância a enxergar o mundo de uma forma diferenciada, e dessa forma eles conseguem experimentar novas perspectivas e novas formas de se fazer as coisas. Além disso, eles conseguem dominar o networking, que significa estabelecer relações com outras pessoas e estabelecer atividades com outras pessoas a ponto de dispor de recursos humanos e de talentos de uma forma mais habilidosa e conseguir relacionar esses talentos para fazê-los trabalhar em prol de uma causa. Desta habilidade do networking associada a todas as outras vem a característica de associar, ou seja, ele tem que conseguir associar os objetos e os resultados de todas as demais habilidades, trazendo isso para uma realidade de incremento da inovação. No âmbito de questionar, o inovador não aceita que a realidade seja um fato dado, mas a vê como um objeto de transformação. Temos como um exemplo, por que a troca de textos em smartphones deve se basear em SMS? Não precisa ser SMS, pode ser de outra forma. Inserindo a internet, temos o advento do WhatsApp. Por que livros e músicas precisam ser comprados e não alugados? Eles podem simplesmente ser adquiridos através de uma dinâmica de usuário. Observar, eles têm que ter curiosidade constante, observar pessoas, observar empresas e observar elementos novos. Além disso, eles devem ter predisposição para experimentar, assumindo que a inovação é um processo de tentativa e erros. Eles devem se contaminar com a mudança, eles devem conseguir fazer com que haja uma mudança do paradigma, uma mudança de sua própria forma de enxergar o mundo. Além de tentar sempre novas experiências, não deve, o inovador, o empreendedor inovador, ele não deve ser uma pessoa calcada pela tradição, né? Fazendo as mesmas coisas sempre porque isso é algo tradicionalmente instituído. Ele não deve ser uma pessoa dogmática, ele não deve estar muito apegado às suas crenças em relação de como o mundo funciona. Ele deve estar aberto à possibilidade de mudar a sua perspectiva de mundo. Além disso, ele deve desconstruir ideias, produtos e processos a todo tempo, tentando trazer novos valores e novas formas de se enxergar no mundo. E testar protótipos, processos pilotos e novos modelos de negócio. Além disso, tem a questão do networking, né? O networking, ele é a busca por perspectivas diferentes na interação entre novas pessoas, opiniões sobre ideias, é sempre questionar a respeito da opinião dos outros, pessoas diferentes de si mesmo, conseguir lidar com a diferença, lógico, sempre conectado por algum tipo de similaridade, pessoas especialistas e não especialistas com formação diversa. Não adianta um empreendedor se conectar com pessoas que têm a mesma perspectiva de mundo que ele. Assim como exemplo, temos o Steve Jobs, o Steve Wozniak e o Jonathan Ive, que são pessoas que tinham características e personalidades absolutamente distintas, mas que juntas conseguiram fazer com que a Apple se tornasse o fenômeno que é hoje.
né? Bem, todas essas características do empreendedor nos garantem aí a possibilidade de associação dessas características e obtenção de bons resultados no empreendimento inovador, que é aquele que tenta romper com as estruturas vigentes e gerar um novo paradigma, uma nova percepção acerca do relacionamento de uma determinada instância provedora de serviços e produtos em relação a um determinado mercado ou relacionamento deste mercado cada vez mais dinâmico com consumidores cada vez mais conscientes e exigentes. Ficamos por aqui e até mais. Olá pessoal, chegamos à atividade de nossa sexta aula de inovação tecnológica e empreendedorismo, né? Disciplina onde estamos discutindo diversos argumentos em prol da inovação, em prol do empreendedorismo e associando todos esses termos à dinâmica de mercado, mostrando o quanto é imprescindível para as organizações para manterem-se competitivas, investirem e conhecerem os processos de inovação. Além disso, é necessário enxergar o empreendedor como uma ferramenta motivacional imprescindível para as organizações operarem com um certo nível de êxito em relação ao mercado. Existe uma questão aqui para reflexão que vai muito de encontro ao processo histórico de construção de todo o nosso arcabouço tecnológico e que tenta identificar aí uma peça-chave para a compreensão da estrutura que nos é dada aí enquanto sociedade, enquanto produtores econômicos, né, por conta de amarrar-nos numa tecnologia que foi empreendida no passado. Qual das empresas abaixo foi decisiva para que as demais pudessem se desenvolver? Temos como alternativa A Microsoft, temos como alternativa B, a Apple, temos como alternativa C, a Bell AT&T, temos como alternativa D, a Oracle e temos como alternativa E, a Verizon. Bem, todas essas empresas operam, de certa forma, em novos mercados, mercados absolutamente imersos em tecnologia, mercados que demandam em altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento por conta da necessidade de implemento do dinamismo que é cada vez mais acentuada nos dias de hoje, né? Então, de todas essas empresas, temos uma aí que, na verdade, abriu as portas para o surgimento das demais. Que empresa seria essa? Seria a Bell AT&T. Por quê? Porque a Bell ela foi a pioneira no investimento de alguns recursos tecnológicos que antes eram tidos como imaginações ou elementos de ficção científica. Eles investiram tempo e recursos para explorar tecnologias sem aplicação imediata, né? Como, por exemplo, é o caso do transistor, né? O transistor, que foi o elemento que possibilitou o surgimento de todo o aparato técnico de tecnologia da informação, né? Transistor que foi o divisor de águas entre a antiga tecnologia de válvulas, né, para a nova tecnologia de circuitos integrados. Transistor que significou aí um avanço significativo ou emblemático no desenvolvimento de componentes baseados em semicondutores, né? O transistor foi uma opção de investimento a fundo perdido que a Bell Laboratories fez há muito tempo atrás, né? 7 dos seus pesquisadores acabaram por ganhar o prêmio Nobel. Então a Bell, o que ela fazia? Ela investia em pesquisa e desenvolvimento sem aplicação direta, ela investia em algo que nós caracterizamos como pesquisa básica. Hoje em dia a pesquisa básica ela existe principalmente nas universidades, mas naquela época a Bell trazia das universidades as melhores cabeças e fazia o patrocínio das pesquisas e do desenvolvimento de aplicação dessas pesquisas, que acabaram gerando recursos para que as outras empresas citadas na pergunta pudessem se desenvolver e pudessem até mesmo surgir, né? Então, se não fosse o transistor, entre outras tecnologias como o próprio laser, tá? O laser foi desenvolvido também dentro dos laboratórios da Bell, a linguagem C, que é
imprescindível para a computação, linguagem C, que é a linguagem base, linguagem mãe de outras linguagens de mais alto nível. Temos o Unix, né, enquanto tecnologia de desenvolvimento de operações dentro de sistemas, entre outras diversas tecnologias que a Bell proporcionou. Então a Bell foi aí a empresa que objetivou de forma secundária a aplicação econômica dessas tecnologias, primeiro empenhando recursos no desenvolvimento de pesquisa básica, e isso foi significativo porque modificou toda a história das demais organizações que foram citadas na pergunta. Então sempre que você abrir o seu laptop ou ligar o seu smartphone, lembre-se que a Bell Laboratories influenciou essa sua opção de consumo desses tipos de tecnologia hoje. Ficamos por aqui e até mais.